Fala traders, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje a gente vai estar vendo um vídeo um pouco diferente, certo? Vou estar trazendo para vocês aqui algumas análises num tempo gráfico maior, trabalhando mais com a parte de swing trade. Então, vou mostrar para vocês como eu faço as minhas análises de tempos gráficos maiores na parte de swing trade, desde o básico até o avançado ali, pegando conceitos, explicando as movimentações. Mas antes de tudo, gostaria de comentar com vocês um pouco mais sobre o nosso desafio do dia 30 do 11, que é o desafio Freedom Trader Bootcamp, beleza? Vai ser um intensivo ali, prático e de tempo curto, né, ali não vai ter um prazo muito longo de duração, certo? Onde eu vou explicar para vocês, desde o básico até o avançado, de tudo que eu sei sobre trade e a maneira como eu opero, querendo passar para vocês o máximo de conhecimento possível. O Bootcamp, como que vai funcionar, pessoal? Vocês vão ter acesso a uma comunidade exclusiva, onde vocês podem mandar suas dúvidas e eu vou responder eu mesmo. Vão ter acesso a networking com outros trades, vão ter acesso a uma playlist de lives gravadas que vão ficar disponíveis até um mês após a finalização do Bootcamp. O Bootcamp vai ocorrer todo domingo às 9 horas da noite. É somente para pessoas comprometidas, então se você tem interesse realmente em participar do mercado financeiro, entra comigo, chama aquele amigo que também tem muita vontade de começar a conhecer mais sobre o mercado, quer aprender sobre trade. A gente vai estar explicando desde o básico até o avançado, desde a parte dos candles até mesmo a parte da técnica, pontos de entrada, melhores pontos de execução, como que a gente pode estar manipulando ali o operacional, gerenciamento a fundo, tudo o mais detalhado possível, certo, pessoal? Então fiquem atentos, vai ocorrer dia 30 do 11, vai cair num domingo, 9 horas da noite. Conto com vocês e valeu! Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelos ativos, certo? Então, quais são os ativos que eu costumo fazer essas análises? São análises que demoram mais para ter o desenvolvimento bacana. Então, a gente tem que ter uma maior variedade ali de ativos para conseguir ter essa opção a mais, né? Então, quanto maior o tempo gráfico você opera, maior a quantidade de ativos você analisa e maior as chances de você conseguir pegar alguma operação ao decorrer. Essas análises geralmente tendem a se desenvolver ao longo da semana, ali principalmente nos primeiros dias, que são os dias de mais volatilidade, segunda, terça, quarta, até quinta-feira é um dia onde eles costumam desenvolver. Sexta-feira também ocorre, mas com menor frequência, certo? Então a gente vai estar trabalhando aqui de Bitcoin, Ethereum, mini índice, mini dólar, USD, XAUSD, USDCAD, US500, Nasdaq, Dow Jones, todos eles, tá? No caso, na 100 e o S30. Todos eles a gente vai estar fazendo análise desde o básico até o avançado. Vai ser um vídeo um pouco longo, então já pega aí seu caderno, sua caneta, tira print das movimentações. Eu vou deixar um tempo na tela para vocês conseguirem tirar o print das análises, certo? Hoje é dia 2 do 11, a gente está num domingo, certo? E vamos para cima, né? Bom, pessoal, olha só. Começando aqui então no Bitcoin, o que a gente vai fazer? Vamos puxar lá no 4 horas para entender a movimentação do ativo, certo? A gente sabe que o ativo está subindo bastante nesses últimos dias. Ele deu umas baqueadas aí. Então a gente vai marcar aqui alguns pontos de liquidez, no caso, esse fundo válido como um fundo de liquidez. Pessoal, liquidez a gente vê a partir de fundos nivelados ou então topos nivelados ou então fundos ascendentes ou topos ascendentes, tá? Então nesse caso aqui a gente está vendo uma liquidez de fundos ascendentes e topos descendentes também vai ter liquidez aqui nesse cenário que a gente vai estar mapeando, beleza? Então o que é liquidez? É basicamente uma região onde ela tem maior probabilidade do preço gerar um desenvolvimento a partir dali. Então o preço ele pode vir limpar essa liquidez, vir subindo, gerando POIs de compra, que é um movimento de continuidade de alta. Vou estar dando exemplo para vocês desse movimento, ó. Basicamente, um POI de compra, ele tem essas seguintes características. Vamos lá nos 5 minutos que eu vou mostrar para vocês a fundo quais são as características dos POIs de compras, tá? Então, o POI de compra, pessoal, ele é caracterizado dessa maneira aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro para vocês. Beleza. O preço ele vem e faz essa movimentação. Ele vai e faz 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos. Ele gera para a gente essa região. Toda essa região é uma zona de demanda nesse movimento. Se você trazer para cá, ele vai ficar exatamente nessa zona aqui. E a partir do momento que ele quebra a região dos topos ali, você já pode montar uma posição logo na volta para o teste. Nesse caso ele não voltou, mas você pode montar logo no fechamento da vela que quebra a região. O stop vem abaixo dos fundos, abaixo dos pavis, para aproveitar todo esse movimento de 3 vezes o nosso risco, que é o mínimo de risco-retorno que a gente aceita para ser lucrativo no mercado financeiro, beleza? E esse padrão ele se desenvolve várias vezes, ó, de enormes formas possíveis, ó. Aqui ele vem desenvolvendo outro cenário, ó, cadê? Aqui, beleza. Olha só que bacana, o preço vai lá e faz novamente. 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos. Validou a nossa região, certo? Toda essa região aqui é uma zona de compras, o preço vai lá, pega nessa região, stop abaixo do fundo, para aproveitar todo esse movimento de 3 vezes o risco também, passou de 3 vezes o risco, bem mais, tá? Bateu quase 6 vezes o risco nessa movimentação.
beleza? Então, pessoal, voltando lá para nossa análise agora, já temos o entendimento de um dos pontos de entrada que a gente vai estar trabalhando hoje, beleza? Então, aqui no 4 horas, a possibilidade dessa captura de liquidez abaixo do fundo é válida. A gente vai ter que marcar também algumas zonas de liquidez a partir de uma estrutura lateral, certo? Então, o preço ele está andando de lado nessa movimentação há algum tempo, uma andada de lado um pouco estranha, tá? Não vou assumir que não é das melhores possíveis. A gente pode marcar de diversas formas essa lateralização dele, ó. Olha lá, ele gera uma lateralização lá em cima, cria fundos nivelados aqui embaixo. Ó, o movimento lateral que eu tô citando é essa distribuição aqui na parte de cima. Inclusive, ele já capturou, já fez o choque. A gente já comentou de alguns cenários como esse, né? Que o preço vem, faz 1, 2, 3, quebra fundos, volta para o teste, desenvolve. Esse é o choque. Beleza? Ele vem trazendo boas movimentações para baixo. Aqui ele está criando fundos nivelados e próximo aos fundos nivelados ele está criando também uma zona lateral de compras, tá? Então toda essa movimentação, uma zona lateral de compras, ela já está sendo feita desde o dia 10 de outubro, beleza? Então lá numa hora, o que a gente quer ver, pessoal? Basicamente, próximo ao preço aqui, a gente quer ver uma movimentação da seguinte forma. Ele também está gerando uma estrutura lateral nesse movimento, tá? Tá começando a andar de lado dentro da estrutura, o que pode criar aqui uma microestrutura dentro da movimentação. Então, é liquidez interna, tá? Liquidez interna costuma ser pior do que a liquidez externa. Então, só para quem não sabe, liquidez externa é as partes exteriores da estrutura, liquidez interna é as partes de dentro da região, tá? Microestrutura dentro da região. Então, não é uma das melhores liquidez, mas é válida. Então, se o preço quiser começar a andar mais de lado aqui para realmente criar uma estrutura um pouco melhor, ele limpa os fundos, vem subindo, gerando POI de compra. Fica excelente. Fora isso, a gente quer ver ele basicamente rompendo o topo da estrutura externa, vir corrigindo, gerando POI de compra, ou então ele pode vir limpando tanto o fundo aqui, o suporte da estrutura externa, quanto os fundos nivelados aqui, gerando também um POI de compra, ou então até mesmo limpa, corrige POI de venda para pegar uma continuidade de baixa nesse movimento. Fechou? Então, o que a gente quer ficar de olho são nesses cenários. Tira print aí para vocês, ó, vou deixar aí uns 5 segundinhos na tela para vocês conseguirem tirar um print, ó. Fechou? Bate aí o print para vocês, vai ficar bem bacana essas movimentações, certo? Espero que vocês tenham conseguido tirar o print. Vamos agora para Ethereum, para a gente conseguir acelerar o nosso processo. Então, Ethereum é basicamente a mesma coisa, pessoal. A matriz é a Bitcoin, então ela vai andar bem parecido. A gente tem aqui no 4 horas um baita POI de compras nessa movimentação. Ele testou, ele testando essa região, ele tá andando de lado ali também, tá? Então, aqui numa hora a gente consegue ver o preço andando de forma lateral nesse movimento, deixando fundos nivelados. Beleza? Aqui está a nossa microestrutura. O que a gente quer ver? O preço limpa a liquidez, vem subindo, gerando POIs de compras. Isso valida para a gente uma boa entrada de compras. Às vezes ele pode vir subindo a partir daqui, corrige, vem subindo novamente, gerando POI de compras. Ou então ele realmente quebra os fundos, né? Vem quebrando tudo aqui, quebra a zona de demanda, vem caindo, gerando POI de venda. Esse é o cenário que eu fico de olho para a gente conseguir participar desse movimento de baixa bem bacana, beleza? Bom, pessoal, a partir disso, tirar um print aqui também, né? Deixar para vocês aqui. Fechou? Tomara que vocês tenham tirado o print aí. Pessoal, ó, mini índice, mini dólar são bolsas de valores brasileiras. Elas fecham todas 6 horas da tarde e abrem ali 9 horas da manhã, 6h30, 9 horas da manhã elas conseguem estar abrindo, beleza? 6h30 da tarde ela fecha, 9 horas da manhã ela consegue estar abrindo. É isso que eu quis dizer, pessoal. E são bolsas onde trabalhar no tempo gráfico macro, 1 hora, é um pouco mais complicado. Então, o que a gente quer fazer? Vamos fazer uma análise no 15 minutos que a gente consegue enxergar ali movimentações bem bacanas de tempo gráfico maior. Então, olha só, aqui a gente tem um POI, uma zona de demanda forte, o preço testou ela e vem subindo. O que a gente quer ver nessas movimentações? Lá nos 5 minutos, a gente sabe que ele está subindo meio agarrado. Isso aqui indica fraqueza no movimento, tá? Indica uma fraqueza no movimento comprador. Não tem topos para trás, ele está em topo histórico atualmente. E aí, pessoal, o que a gente quer ver? Bom, vamos traçar uma POC aqui nesse movimento para ver a melhor zona. É uma região aqui embaixo. Toda essa região é uma zona compradora, uma zona forte de compras. E aqui em cima ele está gerando um POIzinho, que é também uma zona de demanda. Então, pessoal, o preço ele pode querer testar essa região, vir subindo, gerando POI de compras. Ele pode querer testar a região inferior, vir subindo, gerando POI de compras. Ou ele pode querer furar as duas zonas, vir corrigindo, gerando POI de venda. Por enquanto é isso que eu fico de olho, tá, pessoal? Nada além disso. A gente sabe também
que temos esse fundo aqui, mas a não ser que ele venha gerar isso, né? Então, além dessa opção de quebra, tá? Cadê? Deixa eu marcar para vocês aqui, puxar aqui. A opção de quebra da região, corrige, vem caindo, gerando POI de venda. Eu fico de olho também na oportunidade ele vir subindo, gerando essas movimentações de compra. E o contexto é simples: limpar a liquidez abaixo dos fundos, tá? Pode entrar demanda, principalmente na tendência de alta. Caso ele não respeite, a gente quer ver vendas aqui também, tá? Claro, isso não é uma recomendação de compra, tá? Só lembrando vocês, isso são as minhas análises, a maneira como eu analiso um operacional completo para fazer operações de tempo gráfico maior, mais longo, sem precisar ficar olhando a tela o tempo todo. Fechou? Então, olha só, aqui foi um resultado da conta. Bom, vamos lá. Olha que bacana. Quando a gente está vendo esse movimento do mini dólar, também podemos tirar algumas conclusões a partir disso. A gente está vendo um movimento onde o preço ele deixa um gap nessa região, tá? Então toda essa região é uma região de gap, ele pode querer testar essa zona, vir subindo, gerando POI de compra. Ele pode também começar a andar de lado nessa região, assim como ele já está fazendo. Então ele anda um pouco mais de lado aqui, limpa a liquidez, vem gerando choque, ou então POI de venda, numa movimentação como essa, tá? E ele pode querer limpar topos também. Então a gente tem aqui um topo válido nessa movimentação. Ele pode querer limpar esse topo, vir caindo, gerando POI de venda. Fica válido cenário como esses, só passar para o gráfico aí também. Temos aqui uma correção nesse movimento para conseguir vir gerando continuidade de baixa. Esses são os cenários que eu estou de olho, certo? Tirar o print aí também. Perfeito. Euro USD, gráfico de 1 hora. Vamos ver como que a gente pode estar se portando. Deixa eu só verificar a gravação, tá em 10 minutos ainda, a gente consegue passar bem rápido essas análises. Pessoal, olha só, aqui no EURUSD a gente tem alguns quesitos bacanas. Aqui a gente consegue operar sim em tempo gráfico maior, mas eu quero trazer uma análise para vocês que vai valer para todos os tempos gráficos. Olha que bacana, a gente está vendo aqui então fundos nivelados nesse movimento, tá? Essa é uma região de fundos nivelados. Ele está limpando a liquidez dos fundos nivelados acima, ali em cima, e agora ele está criando novos fundos nivelados aqui embaixo. O que a gente quer ver? Vamos traçar uma POC nesse último movimento, provavelmente ela vai dar mais ou menos aqui. Bateu ali na região, certo? O que a gente quer ver? Ele vai limpar a liquidez de cima desse topo, provavelmente. Se ele vir limpando essa liquidez acima do topo, a gente quer ver vendas, tá? Se ele continuar aqui, às vezes ele cai forte, vem subindo, gera POI de compra. E se ele cair forte novamente, dar umas corrigidas, ele gera POI de vendas. Por que eu tô comentando que pode valer para todos os tempos gráficos, pessoal? Basicamente, o preço está muito perto da região. Então, essas coisas podem acontecer tanto lá no micro quanto aqui no 1 hora também, tá? Então, não é necessário você ficar transitando entre tempos gráficos para conseguir achar uma oportunidade. Ele pode ser que desenvolva tanto aqui quanto lá. Com certeza, no micro, pode ser que desenvolva mais do que aqui, tanto que as movimentações lá são consequentemente, elas ocorrem com mais frequência porque o tempo gráfico menor, ele é fractal, o mercado é fractal, né? Então, várias partes pequenas compõem uma parte grande, e aí várias partes grandes compõem uma parte maior ainda. Então, lá no micro, vai ter muito mais oportunidades desse sentido que eu estou trazendo para vocês. Aqui no macro é um pouco mais difícil, mas é uma análise que eu trago para vocês aqui porque eu acredito que seja de ótimo desenvolvimento. Então, pessoal, o que a gente quer ver? É uma análise que eu faço para mim mesmo, lembrando, né? A gente está vendo também um fundo válido aqui embaixo, é um fundo legal, não é um fundo ruim não. Também é válido essas oportunidades de compra e venda nessa região. Só copiar aqui para baixo. Como são movimentos de continuidade de tendência, eles tendem a desenvolver da mesma maneira em toda a região. Beleza? Então deixar para vocês tirarem um print aqui da movimentação também. Fechou? Só a critério de estudos, pessoal. Vamos lá agora no 4 horas. 4 horas também temos algumas movimentações interessantes, ó. Olha só que bacana. O mercado ele vem subindo bastante, ele anda de maneira lateral aqui, estica nessa movimentação e agora ele está corrigindo. O que a gente quer ver? Nessa correção, às vezes ele começa a gerar uma estrutura lateral lá no micro. Então aqui no 4 horas a gente já vê ele começando a querer andar de lado. Numa hora a gente vê ele andando de lado de fato. E o que a gente quer ver aqui então? Para isso ele pode querer limpar os fundos, assim como eu comentei, vir subindo gerando POI de compra. Às vezes ele pode querer vir subindo direto, corrigir.
gerando POI de compra também. Pessoal, o desenho tá meio feio, mas é porque o trade viewer às vezes dá esses gargalos aqui. Às vezes ele cai, corrige, POI de venda fica válido também nessa movimentação. Fechou? São algumas oportunidades que eu fico de olho, nada tão fora da curva assim, tá? É o que eu enxergo pra mim, porque eu acho que são boas oportunidades. Às vezes o mercado quer cair, não respeita as movimentações de compra, ele pode ir gerando. Às vezes ele respeita as movimentações, pode vir subindo. Pessoal, espero que vocês tenham tirado o print, tá? O STCAD, o que a gente quer ver? Ó, basicamente, bom, o STCAD ele tá andando num movimento um pouco tanto quanto estranho, né? Tinha aqui uma baixa estrutura lateral, desenvolveu uma tendência micro de alta. Se a gente puxar no diário lá, a gente consegue ver que na verdade era uma estrutura lateral bem maior do que o esperado, né? Ele dá algumas furadas na região, não respeita, vem subindo. Aqui embaixo tinha outra estrutura lateral também. Aí sim o mercado respeitou, veio subindo. E agora ele começou a cair, veio fazer o teste de valor nessa região. Ele testa a zona para gerar nova movimentação de alta. Lá no micro, se a gente voltar para uma hora, por exemplo, aqui numa hora a gente consegue enxergar um cenário de uma estrutura lateral muito grande, tá? Uma baita acumulação nesse cenário, baita acumulação gigante, e o preço veio esticando para cima, inclusive veio limpando aqui alguns topos válidos nesse movimento. Ele tem vários outros topos interessantes para a gente ficar de olho, ó. Então, ali em cima tem um POI também, uma zona de oferta bem bacana nesse movimento. Deixa eu trazer no 4 horas para ver se ele fica um pouco mais nítido. No diário. No diário ele está um pouco melhor. Olha lá. É uma zona de oferta do tempo gráfico diário. A gente trazer aqui para uma hora, por exemplo, ó, o preço está aqui nessa região. O que a gente quer ver? Basicamente, eu quero enxergar o preço subindo, gerando POI de compra, tá? Ele vem subindo, gerando esse POI de compra para concretizar esse movimento de 1, 2, 3. Movimento de pivô de alta, tá? Um BOS. Caso ele não queira, eu quero enxergar ele caindo, corrigindo, vir caindo, gerando POI de venda, tá? Esse aqui é um dos cenários que eu vou ficar de olho para possíveis entradas na conta. Fechou? Para aproveitar todo esse movimento de baixa. Lembrando que ele está limpando a liquidez de topo anterior, tudo. Então aqui cabe cenário bacana. Além disso, o que eu quero ver? O preço testa a região, vem caindo, gerando POI de venda. É um ótimo cenário para vendas também. Ou choque na zona. Às vezes ele gera um choque ali na movimentação. E eu acho que encaixa legal nessa região, tá? Agora, tirem um print aí, tá? Essas são as análises que eu fico de olho. O S500, vamos dar uma olhadinha. No S500, a gente pode vir aqui no gráfico de 4 horas também. O preço deixa esse fundo válido aqui. Deixa uma zona de demanda nessa região. Beleza. O que eu fico de olho aqui então, pessoal? O preço ele tá corrigindo, mas ele tá subindo bastante. Então ele pode querer vir subindo, gerando continuidade de alta a partir do POI. Ou ele pode simplesmente querer testar a região, vir subindo, gerando as continuidades. Também temos outros cenários bacanas, como ele testa a região, anda de lado, gerando uma acumulação, limpa a liquidez, gerando choque ou POI de compras e desenvolve super bem essa movimentação. São alguns cenários que eu fico de olho. Além disso, ele pode quebrar a região, corrigir, vir gerando POI de venda, mas esse tem um detalhe, não pode ser gerado próximo à linha do fundo válido aqui, tá? Senão acaba dando conflito entre movimentações e outras, e ele pode limpar a liquidez, vir subindo, gerando POI de compras aqui embaixo, certo? É o que eu fico de olho aqui pro mercado do SP500. Pode tirar o print aí. Agora a gente pode passar para Nasdaq, tá? Nasdaq temos aqui também alguns cenários interessantes nesse movimento. O preço também vem subindo, eles andam bem páreos, né? Nasdaq, SP500, Dow Jones são índices americanos, bolsas e valores americanos que costumam ser interessantes. Então, bom, o preço está aqui agora, tá um pouco complicado de enxergar, movimento muito rabiscado, sabe? Às vezes ele quer dar continuidade de alta nesse movimento, vem gerando POI de compra. Às vezes ele quer cair, dar umas corrigidas, vir gerando POI de venda.
nesse movimento. E às vezes ele quer limpar fundos. Então temos um fundo válido aqui embaixo. Eu fico de olho, basicamente limpando esse fundo, gerando POI de compra, tá? São alguns cenários que eu fico. Opa, são alguns cenários que eu fico de olho aqui. Pode bater o print aí. E por fim, o S30, pessoal. O S30 é bem bacana também, as movimentações dele. Ele diverge bastante das outras movimentações do Nasdaq e SP500. A gente vê aqui agora, pela primeira vez, um fundo nivelado, fundos nivelados, né, região de suporte. Ele pode vir subindo, gerando continuidade de alta nesse movimento, depois de romper a região. Ele pode simplesmente vir subindo, corrigindo, gerando POIs de compra nesse movimento, ou ele pode simplesmente quebrar fundos, corrigir, vir gerando POIs de venda, tá? Acho bacana movimentações nesse cenário. Vou trazer alguns exemplos para vocês agora dessas movimentações que eu passei para vocês, tá? Então, por enquanto, é isso aqui que eu tô de olho. Tira print aí dessas movimentações, pelo menos no S30, tá? Bater aqui. Perfeito, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha. Já volto com vocês, mostrando alguns cenários desses desenvolvimentos que eu estou trazendo aqui. Fui. Então, olha só, pessoal, vou trazer para vocês os desenvolvimentos aqui de algumas análises que eu fiz nesse mesmo formato, de análises para períodos mais longos, na semana passada, no sábado, tá? Então, olha só, a gente estava vendo uma estrutura lateral no Bitcoin também desenhei da mesma forma que eu desenhei para vocês, ó. Eles tinham que testar a zona, vir subindo, gerando POIs de compra nesse movimento, certo? Então, olha só que bacana. Isso foi desenhado umas 9 horas da manhã, mais ou menos aqui. O preço testou realmente a região, certo? Veio subindo e veio gerando os famigerados POIs de compra, porém esse POI não estava tão legal. Ele fez 1, 2, 3, quebrou muitos fundos e quebrou muitos topos. Os topos, ok. O problema é que ele fez uma quebra a partir deste fundo, e quando ele quebra esse fundo não fica legal. O ideal é quebrar só o primeiro fundo ali para concretizar um movimento um pouco maior, a não ser que você considere o POI dessa forma, tá? Mas mesmo assim eu não gostei tanto desse movimento, tanto que eu nem participei dessa região. A gente pode só puxar a zona para cá, também era previsto ele cair forte, dar umas corrigidas e vir gerando POI de venda. Nesse caso, ele caiu forte, deu a corrigida que eu falei com vocês, veio caindo novamente, mas ele não gerou o POI que a gente está mapeando, a gente ainda está no aguardo dessa movimentação. Vamos pro Ethereum. Esse daqui era do Ethereum. Vamos puxar o Bitcoin agora. Só dar uma olhada, ver o que aconteceu no Bitcoin. O Bitcoin estava mapeado para a gente ali algumas movimentações bacanas, não desenvolveu nada. Vamos ver agora mini índice. Vou puxar com vocês aqui. Mini índice. Ele estava mapeado também lá para 15 minutos. Essas movimentações de continuidade alta, né? Preço tinha que vir subindo, gerando POI de compra. Ele gera ali um POI de compra nessa região, ó. O preço vem e faz 1, 2, 3, quebra fundos. Lá na frente ele vai e quebra topos, né? Ele deixa toda essa região como uma região válida de demanda, certo? Ele acaba testando lá na frente. Nesse caso, pessoal, aqui, por que que eu não considero essa quebra como uma quebra válida? Simplesmente porque ela fez uma quebra por dentro da região, né? Então ela fez a quebra aqui, e aí ela não chegou a subir totalmente, né? Ela só fez uma quebra rasa, sem interesse. Então é uma quebra um pouco ruim para pegar esse POI, tanto que esse POI não ficou nem tão bem configurado assim, tá? Mais para cima segue a análise, ele vem subindo, também vem gerando um único POIzinho aqui, ó, bem aqui. Esse POI, toda essa região era uma zona de compras, era só montar uma posição compradora aqui e aproveitar todo esse movimento de 3 vezes o risco que está em desenvolvimento ainda, tem que ver se ele dá essa continuidade, fechou? Pessoal, se a gente for agora no mini dólar, vou trazer para vocês aqui, WDO. Rapidamente, mini dólar, a gente mapeou uma continuidade baixa desse movimento, ele realmente veio puxando para baixo, gerando alguns POIs de venda nesse cenário, né? A gente consegue ver um baita POI aqui, o preço faz 1, 2, 3, quebra topos, quebra fundos. A hora que ele gera isso, ele valida toda essa região como uma região de venda, você já pode montar sua venda logo aqui para aproveitar seu movimento de baixa, né? De bem mais de 3 vezes o risco. Montar a região um pouco mais embaixo, acaba que ele ia pegar ali 2 vezes o risco, ia voltar no 0 a 0, tá? Então ali sairia no 0 a 0 também. Mas no geral foi isso aí, não teve nenhum desenvolvimento a mais do que a gente já tinha esperado. Vamos lá para o EURUSD, para a gente conseguir dar uma olhada melhor no cenário.
E o USD também tinha feito análise a partir dessa continuidade alta, o preço tinha que romper a região, dar umas corrigidas, vir subindo, gerando POI de compra. Ele faz algo parecido com isso lá numa hora também, né? Então ele vem, rompe a região, deu as corrigidas, ele tenta gerar um POI de compra aqui, mas ficou muito feio, não tá validado. Ele só veio caindo depois, sem gerar nenhum desenvolvimento bacana, tá? Então o EURUSD também não desenvolveu nada. Por isso que eu falei, pessoal, são análises onde o preço demora para ter um bom desenvolvimento, tá? Aqui no XAUSD, ele limpou fundos, não gerou nada. Aqui também ele limpa aquela região, corrige. Não gerou aqui um POIzinho pra gente. Perfeito. O preço limpa a região, vem subindo, gerando POI de compra. Era o que a gente tinha mapeado. Ele realmente limpou a região, veio subindo. O POIzinho de compra tá bem aqui. O preço faz 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos. Ele deixa esse desenho pra gente, exatamente o que a gente vem comentando. Toda essa região é uma região de vendas, tá? Você pode montar sua posição de compra, perdão, pessoal. Pode montar sua posição de compra aqui para aproveitar esse movimento de 3 vezes o risco. Pagou super bem aqui, ó. Fechou? Calma aí. Aí, 3 vezes o risco. Nesse cenário, o preço foi lá e pegou. Então, pessoal, são algumas movimentações de grande escala que a gente fala, né? Então, movimentações que pegam ali, demoram quase um dia inteiro para se concluir, ó. Nesse caso aqui, a movimentação foi ser concluída às 7 horas da noite e ela foi pegar, né, às 7 horas da manhã. Então, são movimentações um pouco mais demoradas, com um contexto excelente, que a gente sempre faz análise exatamente da mesma forma que a gente fez a análise aqui, tá? A gente pode puxar outros ativos, ó, vamos ver do SP500, a gente ter uma ideia do que configurou, ó. SP500 ele veio configurando pra gente aqui aquele POI, ó. Falei que ele poderia corrigir, vir subindo, gerando POI de compra. Nesse caso, ele vem subindo de fato, gera o nosso POIzinho de compra aqui, ó. 1, 2, 3, quebra fundos, quebra topos, né? Quebrou todas as regiões. A gente pode marcar dessa forma o movimento. O preço testa ali na frente, acaba que ele não chega a testar a zona em si, mas ele já testa ali na frente, stop abaixo do fundo para aproveitar esse movimento de mais de 4 vezes o risco. O preço pagou ali 3 vezes o risco, que é o mínimo, e foi subindo bem mais, tá? Então são alguns cenários que a gente pode estar prestando atenção para participar de movimentos como este que eu vim mapeando com vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não me conhece, já me segue aqui no YouTube, é @gctrader, tá? Tá embaixo da minha foto aqui. Me segue lá no Instagram também, @garcia.trades. Eu posto diariamente algumas análises como essa, posto algumas frases para vocês terem um melhor entendimento do mercado. Também posto materiais falando sobre movimentações, certo? Vídeos, reels, tudo. Então vai me acompanhando lá, principalmente pelos stories, que é onde eu tenho a maior interatividade lá no Instagram também, certo? Então já me segue e se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho também para vocês receberem todas as notificações. Toda quinta-feira tem live ao vivo operando, tá? E a gente tá fazendo o treinamento, né, do Bootcamp. Vai ocorrer dia 30 do 11, tá? Então fiquem atentos, já chama todo mundo para conseguir uma comunidade bem bacana pra gente, fechou? Vamos juntos. Fui!